Olá novamente, pessoal. São 11h05. Mais uma vez, bom dia a todos. Como de costume, nós vamos iniciar a nossa apresentação de hoje. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos. Quem está falando aqui é Paulo Henrique Dargan. Eu sou diretor responsável pela operação da Módulo aqui em São Paulo. A gente vai ter nessa apresentação ainda a Gabi Portilho, uma parceira nossa, e o nosso sócio fundador, Fernando Neri, na sequência. Eu queria aproveitar essa oportunidade e falar aqui rapidamente para vocês sobre um assunto muito interessante e um anúncio bem importante que a Módulo faz exatamente nesse webinar, no dia de hoje, que é o lançamento de uma evolução dos nossos esforços em torno da LGPD, que nós estamos chamando de Lei Digital. Eu queria dar a vocês um breve contexto, né, para que vocês entendam de onde evoluiu esse trabalho. Quem já nos acompanha através dos outros webinars sabe que nós estamos falando sobre LGPD há bastante tempo e montamos uma metodologia para automatização da gestão dessa implementação de LGPD. Temos webinar sobre o assessment, várias fases. Quem tiver interesse e ainda não tenha visto esses vídeos, eles estão publicados no nosso canal no YouTube, tem posts no nosso LinkedIn, fiquem à vontade para pesquisar. E quem já acompanhou sabe que nós fizemos um grande trabalho de tornar a lei de algo frio, em um papel, um PDF, um arquivo sem muita interação, em algo interativo já na nossa discussão sobre o assessment e as outras ofertas que a gente tem feito. Isso evoluiu e nós estamos lançando hoje aqui para vocês em primeira mão o que é já a nova versão desse trabalho publicada sob esse título de Lei Digital. Eu vou passar direto aqui a tela para a nossa Lei Digital para que vocês possam ver. É a primeira vez que esse produto está sendo apresentado ao mercado. Ela foi construída em cima da nossa plataforma Everest, que também é um produto que a Módulo está lançando em 2019/2020, um produto completamente inovador, feito na nuvem, totalmente integrado com as nossas soluções, e vocês estão vendo já em primeira mão. O que trata a Lei Digital? Alguns talvez já tenham me ouvido falar em outros webinars sobre o trabalho que nós fizemos de pegar todos os itens da LGPD e torná-los mais acionáveis, né? De modo que o trabalho de fazer o entendimento dos itens da lei e suas implicações, e etc., se tornasse mais automatizado, mais fácil. Para isso, nós fizemos algumas classificações de domínio importantes, algumas dimensões importantes para ajudar vocês nesse trabalho, as organizações, e não apenas as áreas jurídicas, mas todas as áreas envolvidas na implementação da LGPD, né? Nós entendemos ao longo do tempo e dos estudos que fizemos que a lei ela tem várias dimensões importantes que precisam ser analisadas. Muitos clientes tinham lá no início desse assunto dúvidas acerca de qual o envolvimento da área de TI, qual o envolvimento do jurídico, esse problema é um problema de jurídico ou não, tem a ver com, é mais técnico ou mais de processo. Então essas dúvidas, que são dúvidas legítimas, a gente tentou ajudar a responder, inclusive fazendo esse mapeamento na lei de tudo que seriam algumas dimensões importantes. Então, a primeira coisa que fizemos foi dividir a lei, né, no seu texto, e chamamos essa dimensão aqui de divisão de texto, porque há vários itens na lei que tratam de termos e definições, por exemplo, e explicam o que são cada uma daqueles termos que a lei apresenta. Tem outros itens que têm mais a ver com regulação, então fala sobre como a lei vai funcionar, como que a autoridade nacional vai trabalhar, e há os itens que são de fato importantes, né, os mais importantes para o nosso trabalho de implementação, que são aqueles que a gente denominou conformidade. Essa foi a primeira grande dimensão que a gente encontrou, e já fizemos aqui algumas separações. Do lado esquerdo aqui da tela, vocês estão vendo essas dimensões, né, as dimensões criadas. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas.
Do lado direito aqui são todos os itens da lei importados para a nossa ferramenta e automatizados aqui para que a gente possa interagir com a lei de maneira um pouco mais ágil e fácil. Então, por exemplo, se eu quiser saber o que da lei exatamente poderia ser entendido como um item de conformidade, e aqui a gente está tratando conformidade lato sensu, né, tudo aquilo para o que eu preciso fazer alguma coisa, o software já vai me filtrar aqui exatamente os itens que eu estou procurando em termos do que está filtrado pelo lado esquerdo. Outro domínio importante que a gente achou que era relevante para vocês e para os nossos clientes era essa coisa de domínio de ação. Né? Quais itens têm mais a ver com questões jurídicas, quais itens têm mais a ver com questões de segurança da informação, quais itens têm mais a ver com sistemas. E aí vocês podem ver aqui, por exemplo, que eu posso filtrar também pelos sistemas, e aí ele vai me reduzir ainda mais o escopo. Está combinando aqui itens de conformidade sobre sistemas, e aí resta para mim aqui alguns artigos, como vocês... Pessoal, voltando aqui, mais uma vez pedir desculpas a você, tive um travamento complexo aqui do computador, mas já estou voltando. Nós estávamos falando sobre os filtros que criamos sobre a lei, e conforme a gente vai fazendo essa interação aqui na lei digital, os artigos do lado direito vão sendo filtrados e vão me permitindo um entendimento mais focado naquilo que eu estou buscando, né? Eu estava falando especificamente sobre esse contexto de aplicação aqui, que é justamente o contexto em que o determinado requisito da lei é aplicável ou na organização como um todo, ou em sistemas, em conjuntos de dados, que foi o que a gente entendeu aqui como interessante. Vocês estão vendo que eu estou aplicando vários filtros aqui na parte do lado esquerdo, e aí o lado direito vai me dando a visão filtrada desses assuntos, da combinação desses assuntos que eu coloquei aqui. Eu posso a qualquer momento selecionar esse limpar filtros aqui na parte superior direita, e a lei volta a todos os itens conforme estava antes. Uma última dimensão importante é a dimensão de assunto. A lei trata sobre vários assuntos, e aí nós tentamos extrair aqui os temas principais e colocá-los à disposição do usuário que está querendo fazer esse filtro. Então, por exemplo, dados sensíveis, tudo aquilo que a lei falar sobre dados sensíveis, a gente consegue filtrar aqui do lado direito. Se eu quiser, por exemplo, saber de fato os itens que falam sobre direitos do titular, que é uma coisa importante, todas as organizações passarão a ter de fazer atendimento a esses direitos dos titulares, né? Então, aqui também filtrado o que cada um faz. E também vários outros assuntos, né? Encarregado de dados, enfim. A gente fez um trabalho bem minucioso de pegar item por item e fazer essa parametrização para vocês, e eu vou começar a mostrar para vocês aqui como é que funciona, por exemplo, quando a gente seleciona um desses artigos, vocês vão ver que a nossa tela vai abrir aqui do lado direito, e a gente vai poder ver informações, vocês já devem estar vendo aqui, do que trata de fato esse artigo, qual é o texto completo do artigo e as outras dimensões que estão lá do lado esquerdo, né? Qual divisão do texto que a gente está falando, quais são os domínios de ação em que aquele artigo está aplicado, qual o contexto de aplicação, enfim. A nossa solução também vai apresentar para vocês todos, aqui nesse campo de especialista, comentários dos especialistas que estão em parceria com a Módulo, fazendo revisão de todo esse documento, né, de toda a lei, e colocando aqui os insights de especialistas para que vocês possam ter também algumas sugestões aqui. Além disso, é importante ver, vocês estão vendo aqui que já existe uma situação do requisito, né, porque quem está acompanhando a gente ao longo desses vários webinars sabem que a nossa parametrização da lei, apresentada em outros momentos, em uma versão anterior, ela já está integrada, já nasce integrada com um futuro plano de ação. O Fernando vai falar sobre ele depois, e aí a ideia é que essa solução também evolua para que a gente possa fazer uma espécie de se sinta à vontade em termos de atendimento da lei. Eu vou apresentar aqui, para finalizar a minha parte,
um outro exemplo interessante para que vocês possam ver também de funcionalidade da lei. Vou selecionar aqui o artigo de número 3, porque a gente já tem até um comentário aqui do nosso especialista, que é o Dr. Gilberto Almeida, já participou de algumas apresentações também conosco, e está fazendo a curadoria da lei digital, preenchendo todos esses artigos e itens com comentários acerca da sua aplicação e com alguns insights importantes para a hora da implementação. Então, vocês veem aqui que tem um painel ao lado direito com esses detalhes. A gente pode ver aqui todo o comentário do Dr. Gilberto, que é nosso especialista, dizendo sobre como fazer a implementação desse artigo especificamente, alguns insights, algumas perguntas que ele sugere que as organizações façam para saber como é que se aplica ou se não se aplica esse item. E, por último, aqui uma funcionalidade muito importante, que é a funcionalidade de comentários. As organizações vocês poderão utilizar essa ferramenta não apenas para navegar pela lei, né, através dos painéis aqui do lado esquerdo, mas também para se organizarem nos seus esforços de implementação. Então, esses comentários aqui poderão ser acessados pelos usuários a esse produto, para que guardem aqui em cada um dos artigos uma discussão acerca de como está a implementação ou o que for necessário. Vocês podem ver que já tem alguns exemplos aqui. Eu mesmo ontem, tratando sobre esse tema, mandei mensagem aqui para ficar guardado. A Carolina Duarte, que é a nossa gerente de produto, também fez um comentário, o próprio Fernando Neri. Então, a gente mantém ali um registro histórico de itens. Eu poderia também aproveitar e já respondê-los aqui, dizendo que agradecer aqui ao comentário deles, e para essa reunião que a gente está propondo aqui, se vocês acompanharem, a gente está discutindo sobre uma reunião para tratar esse artigo especificamente, e eu vou só comentar que acho que o marketing e jurídico são importantes. E aí vocês vão ver que a gente já vai deixar esse comentário aqui nessa ferramenta, e depois, quando a Carolina acessar novamente, o Fernando, já vão ver o meu comentário aí embaixo. Isso tudo já está em produção, esse produto está sendo apresentado para vocês hoje pela primeira vez, é a primeira versão, tem várias outras funcionalidades em desenvolvimento para que a gente avance num roadmap interessante. Eu vou finalizar aqui a minha parte com 2 minutinhos de atraso, pedindo mais uma vez desculpas a vocês pela queda da conexão. Nós já tivemos reporte de várias pessoas que estavam online, que elas também caíram. Então, há uma suspeita aí de que deve ter havido alguma interrupção no serviço aqui da ferramenta que nós estamos usando. De qualquer maneira, pedimos desculpas. Eu vou passar novamente a palavra agora para a Gabi Portillo, que vai falar para nós sobre suportes analógicos, essa parte importante da implementação da LGPD, uma vez que a LGPD não trata só de questões digitais, né, como nós já falamos em vários webinars anteriores. Um abraço para todos, eu volto no final, seguimos aqui com a Gabi Portillo. Oi, bom dia. Vocês podem confirmar se todo mundo me ouve bem? Bom dia. Bom dia a todos. Eu sou a Gabi Portillo, eu sou gerente de soluções na Tempo Soluções, e eu vim falar com vocês um pouco sobre gestão documental no contexto da LGPD. E esclarecer também alguns conceitos que no dia a dia a gente acaba não se lembrando deles, mas eles são fundamentais para a gente poder estar aderente à LGPD. Principalmente conceitos de documento, o que a gente tem que encarar como documento e quais são os desafios nesse cenário analógico e nesse cenário de transformação digital que as empresas terão que enfrentar, guardadas as suas proporcionalidades, para ficarmos aderentes à legislação, tá? Bom, já me apresentei, eu sou designer, então, por esse motivo, o que eu gosto de fazer realmente é criar soluções para problemas complexos. E aqui eu vou falar com vocês sobre dados pessoais. Quem ainda não tem a menor noção sobre o que é LGPD, eu vou deixar apenas um slide falando sobre isso, e aí eu peço a todos que pesquisem no canal da Módulo e também no canal da Tempo sobre o assunto, e a gente tem muito conteúdo sobre o assunto. A Módulo e a Tempo no LinkedIn e a Módulo especificamente no YouTube. Tem bastante vídeo sobre o assunto. Vamos falar sobre gestão da informação, quais são os desafios nesse cenário todo e
casos práticos que eu vou citando ao longo da apresentação. Então, LGPD, basicamente, para quem ainda não conhece, não teve acesso ao detalhe dessa nova regulamentação, é o compliance dos dados. E aí, quando a gente fala dados no contexto da LGPD, a gente está sempre falando de dados pessoais. Independente de ser dados pessoais o tema dessa legislação, a informação como um todo é um item a ser tratado dentro das nossas organizações. Então, aproveitando que nós temos hoje uma regulamentação sobre o assunto, já é mais do que na hora, já passou da hora, né, das empresas entenderem a informação como um ativo estratégico. E esse costuma ser o meu papel e o meu discurso para os meus clientes e para o mercado. Como a gente trabalha com isso, eu trabalho há 15 anos e a minha empresa há mais de 30, essa regulamentação veio para sedimentar um entendimento que já era esperado do mercado, né? Que a informação é estratégica e a informação, quando é de outra pessoa, ou seja, quando não é nossa, nós não somos titulares daquele dado, tem que ser ainda mais protegida. E aí vamos entender o que é documento, porque dentro do mundo de TI, tem muita gente aqui de TI, até agradeço todo mundo que fez algum curso comigo, que eu também, gente, estudo muito, faço muitos cursos sobre o assunto, então tem um monte de gente aqui participando que está em grupo do WhatsApp comigo, agradeço a participação de todos, e quem eu não conheço, muito obrigada também pela participação. Então, dentro desse contexto de TI, a gente sabe que todo mundo sabe a definição de dado, de informação, conhecimento, por aí vai. Acontece que nós precisamos lembrar que o conjunto disso forma um documento, e o documento é a informação contextualizada. Então, a gente tem que tratar tudo isso, tem que estar aderente, mas a gente não pode desfazer esse link, desfazer essa conexão entre as informações, porque ela é importante para classificar, ela é importante para a gente saber o que fazer no final do ciclo de vida daquela informação. Então, tudo isso está dentro do mesmo pacote. Vamos proteger dados pessoais? Vamos ficar aderentes à LGPD? Vamos. Mas isso daqui é fundamental, é um contexto básico, é um conceito básico para a gente poder fazer isso. O documento ele existe não só no papel impresso, como ele existe digitalmente, e ele existe ainda que ele não tenha um formato, um layout. Porque o documento é o contexto, é aquele conjunto de informações que tem um objetivo, tem um sentido, que fala de um assunto. E isso é que é classificado quando a gente fala de gestão da informação. Então, imaginem na empresa de vocês tudo que é documento e qual o valor que cada documento tem. Essa é uma questão fundamental para a implementação de qualquer programa de gestão da informação. E aí, vamos pensar dentro da nossa empresa. Onde está a informação? Hoje a gente tem um cenário híbrido. E eu vou passar aqui algumas fotos, alguns exemplos, que vocês vão se identificar com certeza. O cenário híbrido é onde eu tenho todo o meu acervo informacional está descentralizado, na maioria das empresas. Eu tenho informação em e-mail, eu tenho informação em banco de dados, em nuvem, em caixas de papel, em pastas digitais ou pastas em papel mesmo. Eu tenho informação em mídia e muitas vezes eu tenho esses dados, essas informações duplicadas ou até triplicadas, ou às vezes eu nem sei qual é o conteúdo daquele meu acervo. Quem nunca passou por essa situação de receber um envelope e não saber o conteúdo? Que a pessoa não identificou. Ou entrar na pastinha da rede, lá na rede da tua empresa, vai navegar pelos diretórios que você tem acesso e não entender o que tem ali. Isso acontece em todas as organizações. Isso é quase uma regra. O Fernando fala que um dos itens mais críticos da implantação da LGPD é o famoso Excel, né? É verdade, isso acontece em todas as organizações. Uma grande parte da nossa informação não está indexada corretamente. E isso é um item de preocupação. Se eu não sei o conteúdo, como eu vou saber o que fazer com aquilo? Tem dado pessoal ou não tem? Que dados tem ali? Se eu não sei nada disso, realmente eu não consigo tomar ação em relação a esse acervo. E isso é preocupante no contexto da LGPD e também no contexto de negócio.
Podemos perder informações por conta disso. Então, vou dar um exemplo aqui do que a gente tem hoje no mercado. A gente tem organizações digitais. E aí eu vou dar o exemplo da Nubank, talvez Uber. Mas no Brasil, vamos considerar que isso não é regra. No Brasil, para você ter um funcionário, você já está gerando documentos impressos. A gente não tem esses processos, e quando eu digo processos, são as etapas mesmo. Não estou falando de processo pasta, tá? Pasta de documentos. Estou falando de processo. Nós não temos processos 100% digitais nos nossos vínculos com o governo, né? Nas nossas relações com o governo. Então, a gente acaba, como empresa, tendo documentos impressos, documentos guardados em PDF, mas que eu preciso, em algum momento, imprimir. E isso não deixa que as organizações sejam 100% digitais. Mas a ideia existe, né? Em outros países, provavelmente, esse percentual aqui está muito maior. Então, os processos nessas organizações são 100% digitais. Os documentos já nascem digitalmente e não tem legado documental, no sentido de, quando nasce, eu já classifico aquele documento de forma correta, e aí forma correta significa considerando regulamentações do setor, considerando o meu negócio, considerando os meus objetivos como empresa, essa é a forma correta. Isso vai variar de empresa para empresa por setor. E eu não tenho acúmulo de papel, então isso facilita. Por quê? Eu não preciso mapear ou inventariar o acervo. A maioria das organizações aqui no Brasil são híbridas. Uma parte dos processos já é digital, principalmente os processos de negócio, onde a ingerência da regulamentação é muito menor, dependendo do setor. Vou dar um exemplo de seguro. O setor de seguros tem muita regulamentação. Muita regulamentação, inclusive, já obriga que o processo seja digital ou que possa ser. Então, as empresas, elas têm mais abertura para dar esse salto, né? Para não ficar gerando passivo em outros suportes, como papel, microfilme, etc. Outros setores ainda têm muito papel. Nesse tipo de organização, a gente tem os dois tipos de processos, digitais e analógicos. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um processo que corre todo no meu sistema, eu também tenho que fazer o upload de um documento que eu recebi digitalmente nesse mesmo processo que está correndo todo digital. Então, ele está híbrido, ele não é 100% digital. Documentos natos digitais, que já nasceram digitais, documentos analógicos, e eu tenho legado. E esse daqui é uma foto que acho que ninguém nunca viu, né? Acho que isso não acontece no Brasil. Eu estou brincando, obviamente, que isso aqui acontece. A gente tem muita organização pública nesse status ainda. E esses outros formatos e suportes aqui, empresas que têm muito tempo de vida, com certeza têm dados nesses outros suportes. Não sei se vocês conhecem microfilme, mas também ainda é uma mídia muito utilizada, fora essas outras aqui do lado que todo mundo conhece, que faz parte da nossa vida. O que a gente tem que levar em consideração? Que a LGPD protege os dados independente do suporte. Então, se está em papel, se está em mídia, se está na nuvem, não interessa onde está armazenado, onde aquilo está impresso, gravado. A LGPD ela vai incidir sobre aquilo também, porque aquilo também é dado, se for dado pessoal, aquilo também é informação a ser gerenciada. Não podemos negligenciar isso. Nesse cenário, olha o que a gente tem de desafio. Uma transformação digital que não necessariamente vai ser realizada, porque a gente tem muitos impedimentos, principalmente de legislação. Os recursos são limitados, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo a gente tem que ficar aderente. A legislação é desatualizada. Hoje a gente tem organizações em rede, onde eu preciso entregar de forma distinta aquela informação, então eu tenho visualizações diferentes no mesmo grupo de informações. Tem muita tecnologia disponível e às vezes a gente acha que vamos ter que aderir a todas, quando na verdade a gente tem que aderir ao que funciona, escolher o que funciona, e a gente tem especificamente a LGPD e a LAI que falam sobre acesso à informação e proteção de dados. Então esse cenário aqui é o que a gente tem para hoje e para os próximos anos. Isso não, a princípio, não vai retroceder. Qual é a questão que a gente tem aqui? Como garantir o direito dos titulares nesse cenário complexo, onde eu tenho suportes analógicos, eu tenho dado em mídia, eu tenho dado
em papel, tenho diversos formatos, tenho dados que estão duplicados e eu nem sei, eu tenho múltiplos repositórios, muitos deles sem inventário, eu não tenho taxonomia em muitas das empresas, não tenho plano de classificação documental, não tenho o ciclo de vida dos documentos. Então, é um desafio a mais, que a gente consegue inserir dentro do projeto de aderência LGPD. Por quê? Porque é fundamental, é base. É base para eu tratar de dado, eu preciso entender o que eu tenho de conteúdo informacional dentro da minha organização. Então, esse slide aqui é um slide, assim, o que eu preciso fazer como base em relação aos meus documentos e informação no geral, para que eu possa ter um projeto de sucesso. Isso daqui está dentro da nossa oferta de implementação, dentro da fase 3, junto com a módulo. Então, isso daqui é possível, gente. Isso já acontecia antes da lei. A lei agora está fazendo com que as empresas sejam obrigadas a fazer, né? Infelizmente. Mas isso aqui já existe há muito tempo. Com certeza tem pessoas participando do webinar aqui que hoje já conhecem regulamentações específicas do setor, por exemplo, como o ensino superior, que tem uma tabela de temporalidade definida pelo MEC. Isso é muito antigo. Isso já existe há anos. As instituições aderiram? Essa é outra pergunta. Se não aderiram, esse é o momento. Vamos ter que colocar em prática. Então, a LGPD na prática, ela não é só aumentar a segurança cibernética, muita gente fala isso, ou fazer um estudo jurídico para entender o que eu tenho que adequar nos meus contratos, nas minhas relações. Eu preciso de muitas coisas, muitos itens, e muito disso está vinculado à mudança de cultura organizacional, porque eu vou ter que deixar de fazer o que eu fazia, eu como organização vou ter que mudar os meus processos, as pessoas vão ter que se adequar a uma nova forma de enxergar a informação e de enxergar o dado, uma forma que o proteja, e que assim também proteja a empresa de ser penalizada ou ser processada, né, judicialmente. Eu deixo aqui para vocês 3 coisinhas também importantes para a gente pensar. Antigamente, antes da lei, a gente coletava os dados e os dados eram nossos. Não, essa base aqui eu consegui, ela é minha. Ainda que a pessoa tenha comprado lá no camelô da Uruguaiana, né? Aquela base era sua. Agora, a lei coloca isso ao contrário. O dado é do titular, ou seja, a quem aquele dado se refere. O dado não é mais nosso. Então, muda a forma com que a gente trata isso. Além disso, multinacionais, se tiver alguém que trabalha em multinacional aqui, que pode estar sujeito a GDPR ou não, se tiver representação na Europa, etc., e outros detalhes, mas a multinacional pode ter outras regulamentações, inclusive sobre temporalidade e guarda de documentos. E a medida provisória 881, que permite a digitalização, mas eu gostaria de frisar aqui que a digitalização não é a solução de todos os problemas. A solução é a gente saber o conteúdo dos nossos acervos. Eu deixo por último, que meu tempo está acabando, e a Natasha já está aqui me mandando várias mensagens, deixo por último umas perguntas para a gente pensar em relação à maturidade da nossa empresa na gestão da informação. Todo o conteúdo que você tem na sua empresa está indexado? Você consegue achar? Você sabe o que é, para que é, o que tem ali dentro? Qual é o nível dessa indexação? Os seus diretórios de rede, eles estão com somente a indexação na pastinha ou você sabe o conteúdo? A sua caixa box, você sabe o conteúdo, cada documento que tem dentro, ou você sabe apenas que aquilo corresponde a um período ou aquilo ali são, exemplo, dossiês de funcionários de A a C? Como é que você vai garantir o log de processamento quando você está em suporte que não são eletrônicos, não são digitais? Ou seja, como você vai garantir que a pessoa pegou a pasta do dossiê do funcionário, do armário, olhou e devolveu? Porque você precisa logar tudo isso. Você tem que registrar qualquer tratamento que você faça. Como você vai identificar a duplicidade de dados quando você não tem inventário de tudo? E como você vai excluir dados em um documento que tem dados de mais de um titular? E aí essa é uma questão de fácil resolução quando a gente sabe o que a gente tem. A partir do momento que eu tenho tudo mapeado e eu sei o conteúdo do meu acervo, se um titular me solicita o esquecimento e eu sei que eu não posso excluí-lo de determinado documento porque eu vou afetar o direito dos demais, eu consigo responder isso facilmente. Quando eu não tenho essa informação, eu vou responder ao titular e eu estarei respondendo
de forma incompleta, e isso é um risco. Então, como é que eu faço tudo isso? Eu coloquei aqui algumas possibilidades que podem ser utilizadas na implementação do projeto, junto com outras tecnologias mais atuais. Essas tecnologias já existem há muito tempo, já estão sedimentadas e muitas empresas ainda não fazem, não sabem que existe, não sabem os benefícios que eles podem trazer, que elas podem trazer para a gente. E isso tudo aqui a gente pode ajudar vocês a desenvolverem dentro da empresa de vocês. Então, eu acho que eu consegui manter o meu horário aqui, Natasha, 2 minutos. Eu agradeço a participação de todos e a gente está à disposição para qualquer dúvida ou para consultorias, auxílio. Agradeço a todos. Bom, pessoal, bom dia. Em primeiro lugar, agradecer a presença de todos. Nós temos uma sessãozinha de perguntas que vocês podem encaminhar a pergunta para os três apresentadores, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, meu nome é Fernando Nélio, sou um dos sócios da Módulo e vamos falar um pouquinho sobre esse tema aí, que está sendo um tema quase que está quase monopolizando o nosso dia a dia. O nosso trabalho em cima de LGPD principalmente de preparar um plano de ação. Temos tido bastante experiência sobre esse assunto e vamos conversar um pouco com vocês sobre isso. Eu vou falar aqui 10, 15 minutos e no final nós vamos procurar responder essas perguntas de vocês. Bom, nós temos alguns diferenciais. Um é a automatização. Nosso projeto de LGPD, e nós temos vários correndo em paralelo, são todos automatizados, desde a entrevista até o armazenamento de inventários, né? Tudo que você precisa armazenar, guardar como evidência, os relatórios, os dashboards, o workflow, e a própria lei é automatizada, como o Paulo mostrou para vocês. Também adotamos uma metodologia baseada na ISO 31000, isso aí faz com que você tenha um maior alinhamento, né, com os outros projetos de conformidade, com gestão de riscos, com governança, e também prestamos uma série de serviços remotos. A maior parte dos nossos projetos estão remotos e nós temos uma equipe especializada que tem entrado em contato o tempo todo com nossos clientes. Nós procuramos desenhar a LGPD em uma página. Esse desenho aí está sempre tendo algumas melhoriazinhas, exatamente para que fique mais fácil, né, de você começar a compreensão de uma maneira diferente, que é ler da página 1, do item 1 até o item 60 e poucos. Então, nós realmente procuramos organizar esse processo como uma sequência, como um processo de atendimento. E o que é importante, né, a gente viu aqui que nós temos nesse nosso webinar pessoas de diferentes segmentos de negócio, é que dependendo do que a sua área de negócio responder, você vai ter resultados e ações, né, e atividades no plano de ação bem diferentes. Então, o nosso projeto, né, e nós vamos falar aqui especificamente sobre o que está ali como fase 1 e fase 2, mas eu acho que tem algumas dicas importantes aqui. Primeiro, a lei entra em vigor no dia 16 de agosto de 2020, né? Esse é o chamado, eu aprendi, que é o vacatio legis, é o tempo que a sociedade se prepara para atender à regulamentação. Então, esse nosso modelo é um modelo baseado em gestão de projetos. A primeira coisa que a gente faz é o que o Paulo mostrou, definir quais são os itens da lei que se aplicam à organização. Obviamente, você não vai saber 100% no início, mas você tem que ter alguma coisa que te dê uma orientação com relação àqueles itens que você está atendendo ou não. Então, por exemplo, a lei ela tem 479 requisitos. A Módulo precisa atender 181. Uma empresa mais ou menos de serviços, ela precisa atender 181. Clientes nossos, por exemplo, de governo, tem que atender 220. Por que essa diferença é muito grande? Porque vários requisitos são da agência reguladora. Então, você já fica com a lei na mão a partir do momento que você automatiza, como o Paulo mostrou. O segundo ponto é definir o escopo de negócio, e a gente foca muito no diálogo com a área de negócios, porque a responsabilidade, no final das contas, é da área de negócios. Então, nós fazemos normalmente fazemos um workshop com a área de negócio e já ali nós já aplicamos questionários e o processo já sai. Essa fase 1 nós entregamos a lei digital. A fase 2 é a fase de plano de ação, que é muito importante, porque
Às vezes as pessoas perguntam, será que vai dar tempo? A minha resposta é sempre o seguinte, você tem um cronograma, você tem um plano de ação, está pronto esse seu plano de ação. Então, a partir do momento que você tem um plano de ação, você vai saber se vai dar tempo ou não. Eu já vou fazer um comentário daqui a pouquinho sobre o que você precisa fazer até o dia 16 de agosto e o que você pode jogar para um pouco depois. E a fase 3 é a implementação, é o plano de ação. Mas nós achamos que tem duas coisas muito importantes. Uma, é um bom workshop com os usuários, ou seja, quem comanda é o usuário, e vocês vão ver algumas dicas ali que pode ser que vocês tenham uma visão um pouco diferente dos processos e da visão do usuário. Porque várias vezes eu pergunto para a área de TI determinadas ações, principalmente, inclusive com sistemas externos, né? Os usuários usam sistema de transporte, usam sistema de benefício social, usam sistemas de pagamentos de impostos que têm dados pessoais, os dados pessoais são da organização e não necessariamente aquilo ali está organizado dentro do processo. E a fase 4 é a execução. Então, é um projeto para gerar um processo. É importante, né, que lá no dia 16 de agosto você tenha o processo de proteção de dados pessoais. Então, esse projeto, né, começa com a LGPD digital, faz-se um workshop com os usuários para definir o escopo, todo o processo automatizado, cria-se um plano de ação, acompanha o plano de ação até chegar no processo. Então, essa é a nossa metodologia, chama-se módulo MetaFramework. Então, o primeiro ponto é automatizar a fotografia, né? Ou seja, você saber quais são as áreas que você tem, quem são os responsáveis das áreas, e qual é o volume de tratamento de dados em cada uma dessas áreas. Isso aqui é uma pequena empresa que a gente fez um trabalho. Então, olhando as áreas, por exemplo, olha só, uma pergunta se trata dados pessoais. 80% trata dados, mas tem gente que não trata dados pessoais. Esse pessoal é quem está mais aqui embaixo, né? Que é o chamado, esse pessoal está fora do escopo. Uma coisa que é importante é que você tem que documentar o escopo e o não escopo também. E tem que justificar por que determinadas áreas ou sistemas não estão no escopo. Então, olha que nessa organização aqui, tem um grande número de áreas que exportam dados pessoais para Excel, para TXT, para XML, ou seja, tem muitos dados pessoais circulando dentro da organização. E tem uma coisa muito interessante, nota que aqui tem uma outra pergunta. Você compartilha dados no Brasil e no outro lugar você transfere internacionalmente, obviamente porque existem requisitos da lei que falam sobre isso. Se você clicar aqui, ele vai mostrar que as pessoas que transferem internacionalmente, normalmente elas também exportam para XLS. Isso quer dizer o seguinte, a colaboração e o compartilhamento de dados, essencialmente, pelos usuários, e muitas vezes sem a TI saber, é feito por meio de planilha e TXT. E muito papel também, né? Então, se você olha aqui, ó, nessa organização, menos da metade usa documento em papel. Inclusive, quando você começa a olhar isso aqui, você vê que a LGPD é uma oportunidade, sim, de você fazer e justificar a sua transformação digital, né? Principalmente para aquelas organizações que têm muito papel, né? Como a Gabi falou, a relação com o governo é uma relação de muito papel. Só tem um outro ponto que eu gostaria de tocar antes de passar para o próximo slide, que eu vou mostrar as estatísticas, é que muitas vezes a organização está se preparando como controlador, mas na verdade ela é uma operadora. Nós temos feito projetos para empresas de viagens, para empresas de transporte, para empresas de serviço de saúde, e na verdade ela várias vezes está atuando como operador. Então você precisa também se organizar, porque você é um custodiante, né, de informações do seu cliente. Então você fala, tem gente que é operador e fala, será que a LGPD vai pegar? A resposta é, cara, seus clientes todos vão te pegar, porque eles já começaram os projetos de LGPD. Então é importante você ter essa visão quando você é controlador, quando você é operador, e a automatização ajuda bastante a você fazer isso. Aqui alguns exemplos de estatísticas de vários projetos, né, aqui estão consolidados. Então, tem um grau muito grande de pessoas que usam dados pessoais. Esse que estão em cinza aqui é o famoso não sei, tá? A gente acha importante coletar o não sei, porque depois a gente volta ali para trocar mais informação com esse cara. Porque quando ele fala sim, ele está gerando uma responsabilidade. A responsabilidade é do usuário, é da área fim.
Então, dados sensíveis, né, tem ali 60 e poucos %, criança e adolescente, nota que isso aqui é uma média. Então, tem organização que praticamente não tem dados de criança e adolescente. Por outro lado, tem organização que trata muito dados de criança e adolescente. E nesse caso aí, metodologicamente, nós estamos até separando, tá? As próximas versões nossas de metodologia, elas vão separar a criança do adolescente, porque a lei trata diferente a criança e o adolescente. Se exporta para XML, TXT, e aqui é importante ter um sincericídio, tá? Porque aqui nota que na média, isso aqui é a média é mais de 75% das pessoas exportando para arquivos para TXT, isso aqui em diversos projetos, dezenas de projetos. Você compartilha do lado de fora, e aqui é interessante, porque se você clica aqui nesse item sim, eu deveria mostrar direto no sistema, mas se você clica aqui no item sim, você vai ver que essa fatia aqui de exportação aumenta e mostra claramente isso. Quem compartilha dados exporta mais dados para TXT, CSV, XML e assim por diante. Muitas vezes sem ter contrato, sem ter um non-disclosure, sem pegar recibo, nem nada. Quantas pessoas fazem transferências internacionais? Quantas que gravam vídeo, imagem, voz? Porque acaba que a parte de câmeras, portarias, gravação de voz em call center, tudo isso aí também acaba sendo dados pessoais. E também o tratamento de dados analógicos, né? Você vê que, tirando aqui a exportação de XLS, TXT e tudo mais, o suporte analógico é o segundo que tem maior volume de adesões. Então, isso é resposta do usuário, não é da área de TI. Teve até um caso nosso que a área de TI resolveu, antes do workshop, separar quem participaria ou não. Eu falei, cara, você está trazendo para você uma responsabilidade desnecessária. Então, aqui são algumas estatísticas, nós vamos continuar publicando essas e outras estatísticas de uma série de projetos que são feitos. Eu acho que isso aí nos ajuda a enxergar. Então, tem clientes nossos, por exemplo, que tem pouquíssimo, né? Tem um índice muito baixo de criança e adolescente e tem um índice altíssimo de suporte analógico. Essencialmente, num caso desse, quase a metade do projeto de LGPD dele é para tratar papel. Muito bem. Outra coisa são os relatórios, né? Os relatórios são todos automáticos, nós temos vários templates pré-preparados e você aperta o botão e aquele relatório já sai. Outro elemento é com relação aos sistemas, ou seja, os sistemas também são classificados conforme a sua criticidade, no que se refere à privacidade. Então, você tem sistemas, só voltando um pouquinho aqui, neste caso aqui, ó, essas áreas aqui que estão em cima, com as cores mais quentes, elas vão ser a prioridade do projeto do LGPD, porque elas têm uma capacidade de influenciar em todas as outras. Se a gente consegue fazer aqui nas cores mais frias, você vai ver que dificilmente alguém que está aqui com esse nível de risco 4, ele vai influenciar quem está com índice de risco 48. É outra conversa. Então, aqui realmente você tem uma zona de influência. Nota aqui que tem uma pessoa, que são os responsáveis, que tem uma pontuação muito maior que as outras. Esse é o campeão da LGPD. Quem está lá em cima é realmente quem precisa tratar bastante a LGPD. Bom, a mesma coisa é feita com sistemas, sendo que sistemas, né, tem lá no artigo 7 a classificação, a definição da base legal, tem também qual é o suporte que aquele sistema, na verdade, quando fala sistema, é lato sensu, tá? É sistema, é suporte de dados, é conjunto de dados e assim por diante. E aí você vai avaliando aqui, por exemplo, tem um conjunto de sistemas que compartilham dados. Como que compartilhem? É importante ver. Será que ele exporta dados ou aquele que exporta o usuário não falou que compartilha? Então é importante que o ponto focal dos sistemas eles estejam ligados nesse tema. Bom, aqui são uma série de tipos de atividade do plano de ação. Não são as atividades, são os tipos de atividade. E o plano de ação, ele é bem organizadinho, tá? Ele tem as atividades, tem o responsável. Esse que é o processo automatizado. Na hora de você fazer lá o seu relatório de impacto, esse tipo de informação tem que estar ali. Como é que você implementou seu projeto? Como que você entrevistou seu usuário? Qual foi a informação que você pegou? Qual a evidência que você pegou? Então, tudo isso aí também é bem importante, né? E aqui dentro desse processo, você tem atividade que você vai fazer sobre o quê? É sobre jurídico, é câmera, é sistemas, é criação de políticas,
com relação ao DPO, quem é o responsável. Então tem aqui, ó, a área jurídica, nesse caso aqui, tem 3 atividades que ela é responsável. E da mesma forma, isso aí precisa gerar relatório de plano de ação, acompanhamento, avaliação do que está atrasado. E o ponto que é importante, tem 2 variáveis aqui que eu queria destacar para vocês. Uma é a relevância. Qual é a relevância daquela atividade? Você precisa classificar a relevância, inclusive para saber o que você faz primeiro. E a outra é a complexidade da solução. Porque, obviamente, quando você tem essas 2 variáveis, você consegue já disparar para fazer aquilo que tem maior relevância e menor complexidade. A estratégia é muito importante. O tempo que falta para você atender a lei não está ligado com o número de horas. Ele está ligado com a sua capacidade de organização e gestão e planejamento. Então, esse ponto é realmente relevante, inclusive porque, considerando aqui, né, que são várias atividades, suponha que aqui você tenha 300, 200, 400, 1000 atividades para atender a LGPD, você vai lançar o seu plano de ação e, obviamente, você vai resolvendo aquelas atividades e você vai reduzindo o seu backlog. Você vai reduzindo as atividades que você tem que atender até vai chegando perto lá de agosto. Aí aqui teve um aumento. Fala, pô, mesmo depois de fazer o plano de ação, tem aumento de atividade? Com certeza tem. Por quê? Porque você vão ter regulamentações, a agência reguladora vai mandar regulamentação, vai ter interpretação, vão surgir guidelines da autoridade nacional e assim vai. E quando vai chegando perto de agosto, você tem atividades aqui que estão em laranja, que são do processo, lembra? LGPD, faça um projeto para ter um processo a partir de agosto de 2020. E aí as atividades vão se misturando. Aqui é um ponto crítico, obviamente, porque vai chegar uma hora que você não vai ter tudo. Mas o interessante é que você faça rapidamente aqui no início o que tem relevância alta e complexidade baixa, para deixar aquelas coisas que você precisa de recurso, que precisa de definição, que precisa de... Muitas vezes você vai abrir mão de um sistema, tem cliente que está fazendo isso, porque o seu projeto com certeza vai passar do 16 de agosto. O importante é que aquelas atividades que estão a partir dali estejam bem justificadas, porque que não estão ali para evitar qualquer problema. E aí abre uma nova aba de projetos, que são os projetos do processo de LGPD. Solicitação dos titulares, novos sistemas, gestão de mudança, privacy by design, tudo isso entra aqui dentro da tela laranja. Bom, pessoal, então é isso. Eu vou encerrar, agradeço a atenção. Podem mandar perguntas. Eu vou passar aqui para o Paulo Dargan, vou desligar o meu microfone e eu já volto daqui a pouquinho para responder as perguntas que vieram para mim. Olá, pessoal, estou de volta. Paulo Henrique falando. Como nós tivemos uma interrupção do nosso webinar aí, a gente vai responder uma pergunta de cada um e algumas das outras perguntas a gente já até respondeu pela própria ferramenta. Eu vou responder a pergunta da Karine Roldão, que pergunta assim: bom dia, sou da área de saúde, hospital, uma área cheia de dados sensíveis, prontuários, etc. Como iniciar o tratamento? Karine, realmente o contexto, né, do teu trabalho envolve muitos dados sensíveis, porque dados de saúde e dados biométricos são todos dados sensíveis. A sugestão que a gente faz, independentemente do contexto, é que se inicie um projeto de implementação pelo assessment. É como o Fernando falou, embora a gente esteja caminhando a passos largos para a data de implementação, que é 16 de agosto, não adianta sair correndo para fazer se não houver um plano, porque é justamente no plano que você terá condições de tornar o projeto o mais econômico possível, para que você invista, né, orçamento de maneira adequada, e também o mais otimizado sob o ponto de vista de tempo, porque você vai priorizar as atividades, as ações, depois que você tiver um plano de ação completo. No nosso canal do YouTube, a gente pode mandar o link para você depois, há uma série de vídeos e alguns deles falam justamente sobre essa questão do assessment, automação da gestão de LGPD. Dá uma olhada lá, eu acho que a melhor maneira de iniciar o projeto é através do conhecimento, desse mapeamento que a gente faz nas fases 1 e 2, que o Fernando também exemplificou na fala dele. Bom, pessoal, tem uma perguntinha aqui, mais uma pergunta. Uma pergunta, até completando, né, a pergunta da Karine com relação à área de saúde. Essa área ela é muito regulamentada, inclusive uma das primeiras regras de regulamentação que surgiu foi o RIPA, que trata sobre
proteção especificamente, seja, ela é privacidade, mas é privacidade para o usuário eletrônico. Então, é muito importante começar pelo escopo, pelo inventário, pelos requisitos da lei. Com certeza, eu tenho feito muita apresentação para a agência reguladora. As agências reguladoras de saúde, seja a ANS, seja a Anvisa, seja o Conselho Federal de Medicina, inclusive, por exemplo, toda a parte de privacidade de prontuário médico é regulamentação do CFM. Então, é importante juntar tudo isso, fazer um correlacionamento com os itens da lei, que eu acho que podem te ajudar. Então, essa questão de como começar é uma pergunta realmente relevante. Uma outra pergunta que, aproveitando, até acho que a Gabi pode ajudar isso, que ela conhece as regras do MEC, é num colégio, né? Nota que o colégio, a escola, ela tem um desafio maior, porque está tratando dado ali de criança e adolescente. Obviamente, é um ambiente mais controlado, ou seja, o aluno tem matrícula, ele tem o responsável registrado, tem o contato do responsável. Então, com certeza, inclusive, vão surgir algumas guidelines para escolas e colégios. Tá? Não sei se a Gabi quer fazer. Pode abrir o microfone, por favor. Abri aqui. Oi, Fernando. Eu vou falar sobre educação no geral, porque também tem uma outra pergunta aqui. Faz o seguinte, Thiago Camilo está perguntando, não ficou claro para ele quais as ferramentas para se fazer a categorização das informações e o controle de prazo de descarte. Eu vou juntar essa pergunta com a questão das instituições de ensino. Dependendo da área, há regulamentação específica do setor. Então, por exemplo, para a instituição do ensino superior, o MEC editou uma portaria onde ele nos fornece, ele fala para a sociedade, vocês têm que guardar estas informações por tanto tempo, em tal forma. Algumas empresas não têm essa regulamentação pelo governo. Então, colégios, a princípio, não entram nessa portaria do ensino superior. Mas o ideal é que a gente siga a orientação de quem já está regulado, que provavelmente a regulamentação vai caminhar para isso. Em relação a como categorizar informações e fazer o controle de prazo, quando a regulamentação não é por norma, ou seja, o governo não definiu, a agência reguladora não definiu, existem outros órgãos que podem nos ajudar, como o CONARC, por exemplo. O CONARC é o Conselho Nacional de Arquivo, que publica tabelas de temporalidade setoriais e publica também uma tabela para atividades meio no geral, que pode ser aplicada na maioria das empresas. Então, essa é uma ferramenta importante para todo mundo que está fazendo gestão da informação. Mas quando você fala do seu negócio, do seu core, normalmente as empresas fazem a própria tabela de temporalidade, que não é só colocar prazos de guarda ou de expurgo. É uma tabela de classificação, é um plano de classificação. Esse plano ele vai ser utilizado tanto para a gestão da informação, quanto, por exemplo, para se mudar um processo. Se vai criar ou vai deixar vai criar um documento novo, ou se vai se extinguir algum tipo de documento. Então, isso tudo está vinculado. Não tem ferramentas específicas. Existem ferramentas setoriais, né? Já existem normas setoriais, mas a gente precisa criar as nossas próprias políticas. É isso que eu quero dizer. Acho que é isso. Bom, deixa eu completar aqui uma pergunta para o Nelson aqui, que ele falou que está fazendo um projeto para uma rede de farmácias. Cara, é o seguinte, a rede de farmácia tem uma característica muito específica, que eu diria que é um dos maiores desafios, porque quando você retém dados, retém a receita para remédios controlados, você guarda ali uma série de informações pessoais e que são bastante sensíveis, tá? Você guarda o medicamento, você guarda o nome de quem comprou, o nome do paciente, o CPF e também o CRM do médico. E na hora que você vai pagar, o caixa ainda te pede também o seu CPF para distribuir aquela informação, para mandar para a Receita. Então, eu acho que tem um grande desafio, é exatamente esse. Tá? Dentro de uma rede de farmácia, eu começaria por isso. Ou seja, por olhar os processos críticos, é aquilo que eu mostrei para você daquela tabela lá que tem a parte cores quentes e cores frias. Olhar o que está na cor quente. Numa farmácia não tem dúvida, o 01 é esse problema, é quando você retém as receitas de medicamento. Você tem que pegar aquela informação e encaminhar para os órgãos reguladores. Okay? Pessoal, então é isso. Agradecer a atenção de todo mundo.
Nós vamos avaliar aqui como é que ficou a qualidade do material, para, se for o caso, a gente regrava de forma a ter um material de melhor qualidade para vocês. Tá? Contem conosco. Quem precisar de alguma informação adicional, vocês têm os nossos canais de comunicação e vamos ficar à disposição de vocês. Ok? Muito obrigado. Até uma próxima vez. Até logo, pessoal. Um abraço. Obrigada a todos. Tchau, tchau.